Runner Bridge foi. Semana agora vai ser mais levinha. Vamos aproveitar então e conhecer um pouquinho sobre a Maratona de Chicago. Vem com a gente. É isso aí, pessoal. Estamos aqui, hoje é sábado já é final da semana. Já é dia do longo. Eu vou saindo aqui para fazer 25 hoje, sem um ritmo pré-determinado nem nada assim, mais uma rodagem mesmo de volume. Vamos aproveitar o dia de hoje. Vou trazer aqui, quero trazer para vocês um pouquinho de informação sobre a Maratona de Chicago. Vamos conhecer uns detalhes sobre a maratona, percurso, história um pouquinho. Vem, vamos lá que a gente vai falar agora. Enquanto isso, eu vou sair para fazer o longão, 25, e daqui a pouco eu volto e conto de como é que foi a semana. Então vamos falar um pouquinho da Maratona de Chicago, a quinta Major no caso pra mim, né? Vamos falar um pouquinho dela. Maratona de Chicago, ela tem edições que ocorreram, né, na cidade de Chicago desde 1905. Mas não, a maratona não acontece desde 1905 de maneira contínua. Essas edições ocorreram ali desde 1905 até mais ou menos meados dos anos 20 e depois de um longo período interrompido, né, onde não ocorria a maratona, em 1977 a cidade volta a sediar uma prova oficialmente e aí sim, anualmente desde então a gente tem a Maratona de Chicago acontecendo e sendo uma das maiores do mundo. Ela já ficou ali entre a quarta e a terceira maior do mundo em número de concluintes. Ela tá sempre entre as 5 principais. Só para ter uma ideia, o ano passado foram mais de 48 mil concluintes na Maratona de Chicago. A maratona que acontece desde 1977, como eu falei, ela só teve 2 edições que não ocorreram. Em 1987, em decorrência de um problema com o principal patrocinador e falta de verba, no caso, a maratona acabou se transformando numa meia maratona e por isso ela não é considerada como uma das edições oficiais. E em 2020, em decorrência da pandemia de Covid também, que na verdade afetou praticamente todas as provas do mundo naquele ano. Um outro ano também que teve um asterisco, mas sim, foi considerado como uma edição oficial, foi o ano de 2007, onde uma onda de calor atingiu a cidade na data da prova. Os termômetros passaram dos 30 graus, ocorreu inclusive um falecimento durante a prova, né, de um dos corredores, e a maratona decidiu, então a organização decidiu interromper a prova com pouco mais de 3 horas e meia desde a sua largada. Nesse ano, só para ter uma ideia, a prova teve pouco mais de 10 mil concluintes, porque o pessoal não tinha nem conseguido concluir a prova ainda, além do que mais de 10 mil inscritos nem sequer foram para a largada, porque sabiam que o calor estava extremo e julgaram melhor nem sequer largar naquele dia. Então esse ano a gente vai ter a 46ª edição da prova, considerada oficialmente, né, embora a gente tenha um pouquinho mais de anos desde que ela começou a acontecer, mas esse ano é a 46ª edição. Um fato que é pouco conhecido é que sim, nós temos vitórias brasileiras na Maratona de Chicago. Em 1991, 92, 93 e 94, tivemos no masculino a vitória de brasileiros na prova. Então nós temos Joseildo Rocha ganhando em 1991, José César de Souza ganhando em 1992 e Luiz Antônio sendo bicampeão em 93 e 94. Muitas vezes as pessoas nem sabem, mas sim, nós temos 4 vitórias. Aí o Brasil tem 4 vitórias na Maratona de Chicago, lá na década de 90, mas sim, são as 4 vitórias aí do Brasil. O percurso da Maratona de Chicago, ela é um loop. Então ela começa e termina dentro do Grant Park e passa pelas zonas norte, oeste e sul da cidade de Chicago, percorrendo aí mais de 29 bairros da cidade. Um fato interessante é que além de ser muito rápido e plano, pouco mais de 70 metros de elevação acumulado ao longo dos 42 quilômetros, ele passa por diversos pontos turísticos. Destaque principalmente para os 4 estádios dos principais times da cidade: Chicago Cubs e White Sox no beisebol, Chicago Bulls no basquete e Chicago Bears no futebol americano. Então o percurso aí ali fica dentro da cidade praticamente todo ele, e embora o começo acabe atrapalhando aí os relógios GPS, né, muito famoso inclusive por essa questão, é um percurso bastante rápido, bastante plano e que propicia bons tempos para os corredores. Esses bons tempos se refletem aí em recordes, né? A gente tem, por exemplo, o atual recorde mundial da maratona masculina foi feito em Chicago em 2023 pelo Kelvin Kiptum. O recorde feminino mundial não foi feito em Chicago, pelo menos não o atual. O recorde da Kosgei, que tinha sido feito em 2019, durou até 2023, quando a Tigist Assefa quebrou ele em Berlim. Então você vê que o percurso é bastante propício sim para tempos baixos. Claro que isso tudo aliado a um clima ameno, que é o que geralmente acontece, obviamente que exceções, né, acabam ocorrendo aí ao longo dos anos, mas de uma maneira geral também é um clima bem frio, um clima ameno, o que ajuda os atletas a conseguirem aí bons tempos na maratona. Para finalizar, vamos falar um pouquinho de como que você consegue ir para a Maratona de Chicago. O principal método é o sorteio, assim como praticamente todas as majors, você vai lá, se inscreve e torce
torce para ser sorteado. Além disso, você também pode ir por instituições de caridade. Só para ter uma ideia, na edição passada, a Maratona de Chicago conseguiu levantar mais de 27 milhões de dólares através das instituições de caridade, né, as vagas que as instituições de caridade oferecem. Você também pode ir por agência de viagem ou por índice. Chicago era, até esse ano pelo menos, a prova com os índices mais altos para você garantir uma vaga. Acho que em decorrência de um aumento muito grande do pessoal procurando a prova e muita gente com esses índices, ela já anunciou que a partir de 2025 vai reduzir esses tempos. Você já consegue encontrar, na verdade, essas tabelas atualizadas já no site da Maratona de Chicago, e então ficou um pouquinho mais difícil de ir dessa forma. Eu ainda dei sorte, consegui esse ano usando o meu tempo lá de Porto Alegre, então o meu tempo lá de Porto Alegre ainda era possível para o índice de 2024, pro de 2025 não seria, então acabou que eu não precisei participar do sorteio e consegui aí ir direto por índice. É isso, pessoal, Maratona de Chicago, essas foram as informações. Agora, bora voltar lá pro longo e vamos fechar a semana. Treino entregue, longão terminado. Então foi isso, essa semaninha, vamos trazer aqui, foi uma semana mais leve. A ideia era dar uma aliviada depois dos 30 ritmados lá da Run the Bridge. E foi isso, fizemos rodagens leves na segunda, terça e quarta. Na quinta, aí sim, voltamos a ter um limiar, com um de 4.000, 2 de 3.000 e finalizando com um tiro de 1 km, com o que tivesse, até mais forte do que o limiar. E hoje aqui rodamos 25, saiu um 25 para 4,30. A ideia era rodar sem ritmo pré-definido, rodando num ritmo que considerasse ali de leve, até no máximo perto de moderado, mas não mais forte do que isso. Foi bom, essa semaninha fechamos aí com um pouco mais de 60 km. Agora a gente volta numa crescente, são mais 2 semanas até o principal treino, que vai ser ali no final de semana do 21, 22 de setembro, que aí sim, vão estar a 3 semanas da prova. Agora a gente tá a 5 finais de semana, né, 5 semanas da Maratona de Chicago. Mas além da prova, a gente ainda vai ficar mais alguns dias lá depois. E você aí, já foi pra Chicago alguma vez? Tem alguma dica? Tem algum restaurante pra indicar? Algum lugar que a gente deve ir? Ou tem algum lugar que você já viu? Coloque aí sugestões. Quando a gente estiver lá, a gente vai fazer, beleza? Deixa nos comentários, além, obviamente, de curtir, de seguir o canal se você ainda não segue. É isso, pessoal. Valeu, fechamos mais um episódio, mais uma semana. E semana que vem a gente tá de volta. Vambora, que é PFC em Chicago, a cidade dos ventos.